Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e a aula de hoje é para os alunos da terceira etapa. Então, nossa aula de hoje é potenciação em raiz quadrada. Então, temos o exemplo aqui, 5 elevado a 3 é igual a 125. Então, temos aqui que 5 é a base, 3 é o expoente e o resultado é a potência. Então, esse númerozinho pequenininho aqui, que está em cima do número 5, é chamado de expoente. Não esqueça. O 5 que está embaixo é chamado de base e o resultado é a potência. Então, por que foi criada a potência? Os matemáticos criaram a potência para indicar uma multiplicação de fatores iguais. Então, 5 vezes 5 vezes 5, então é 5 elevado a 3. Então, por isso foi criada a potência para indicar uma potência de fatores iguais. Então, temos esses exemplos aqui. 6 elevado a 2. O que você vai fazer? 6 elevado a 2. Você então vai multiplicar o 6 duas vezes. 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Agora temos aqui na letra B, 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é a 4 elevado à terceira potência. Vai ser 3 vezes, multiplicar 3 vezes o 4. Então vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Agora é 5 elevado a 4. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado a quarta potência. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5 dá 625, tá? É só calcular. 3 elevado a 5. Então vamos lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai lá. Vamos lá, pessoal. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3 dá 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8 dá 24. Então, o 3 elevado a 5 dá 243. Muito bem. Então, toda vez que você tiver uma potência, você vai multiplicar aquele número quantas vezes o expoente está indicando. Então, o expoente aqui indica quantas vezes você vai multiplicar a base. No caso aqui, se você tiver aqui 8, né? Elevado a 2 é 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8 dá 64. Agora, se por acaso fosse 8 elevado a 3, seria 8 vezes 8 vezes 8. Então, eu já sei que 8 vezes 8 é 64, é 64 vezes 8. Então, eu multiplicaria aqui, ó, 64 vezes 8. É só multiplicar. 8 vezes 4 é 32, sobe 3 para cima do 6. 8 vezes 6, 48. 8 mais 3, 51. Então, aqui dá 512. Muito bem? É isso. Essa é a potenciação, tá? Potência de um número natural. Agora, nós temos aqui a raiz quadrada. Pessoal, a adição e a subtração são operações inversas, assim como a multiplicação e a divisão também são operações inversas. A potenciação e a raiz quadrada, elas também são operações inversas. Por quê? Aqui, ó, como 3 ao quadrado, né? Outra coisa que vocês têm que saber, que o 2 pode ser chamado de quadrado, 2 elevado ao quadrado. No caso aqui, é 3 elevado ao quadrado, né? E outra, quando for elevado a 3, você pode falar ao cubo, tá bom? E assim por diante, tá? Tem outros nomes para essas potências. Então aqui, vamos chamar de 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Escrevemos a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 elevado a 2, ou ao quadrado, é 25, tá? Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121, olha, pessoal, veja bem, 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 121 é um número maior do que 10, porque a raiz quadrada de 100 é 10. Então, veja que 100 e 121 estão um número muito perto um do outro. Então, a raiz quadrada de 121 é 11. Porque 11 vezes 11 dá 121. A gente tem que ver o final do número, né?
pra gente saber qual será, pra gente deduzir qual será a raiz, porque eu sei que quando eu multiplicar 1 vezes 1, o final vai dar 1. Então, eu já sei mais ou menos quanto vai dar a minha raiz. Raiz de 400. Raiz quadrada de 400 vai dar 20, porque 20 vezes 20 é 400. Então, se você tem uma raiz, um número, no caso aqui, se você tem aqui, ó, a raiz quadrada de 169. Qual será a raiz quadrada de 169? Você sabe que é um número maior do que 11, porque a raiz quadrada de 121 é 11. Então, já fica atento nessa dica. Então, eu sei que a raiz quadrada de 169 é o número que está ali perto de 11 e de 10 ali mais ou menos, né? Maior do que esses números. Só que nós temos que ver o final desse número, ele termina com o final 9. Então, eu sei que 12 vezes 12 não vai dar 169, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, o final de 12 vezes 12, se eu fosse multiplicar aqui, ó, 12 vezes 12, ia dar um número com final com o número 4. Então, não vai dar um número com o final do número 9. Então, só pode ser 13, porque 13 vezes 13 é 9. Então, 13 vezes 13 é 169. Então, tá aqui. Raiz quadrada de 169 é 13. É só você ver o final do número, da raiz, aí você vai deduzir qual será o número. Ó, no caso eu tenho aqui raiz quadrada de 225. Olha, 225, eu sei é um número que vai multiplicado por ele mesmo vai dar um final 5, ou seja, o 15, né? Então, 15 é a raiz quadrada de 225. Se você multiplicar 15 vezes 15 é 225. Então, eu espero que você tenha pegado a dica aí, beleza? E é isso. Então, a nossa aula de hoje aí, alunos da terceira etapa, potenciação e raiz quadrada. Galera, bons estudos aí pra vocês e até a próxima.